Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É uma mesa redonda que discute as grandes questões do mundo atual. Nesse programa de número 81, eu gostaria de conversar com vocês sobre o México. O México que está saindo de uma eleição na qual foi vitoriosa a candidata do partido do governo, o Morena, que é a Cláudia Sheinbaum. A Cláudia teve 58% dos votos e representa uma continuidade do governo anterior, governo do López Obrador, que implementou políticas sociais bastante fortes, que implementou um aumento do salário mínimo, enfim, governou para o pessoal do andar de baixo, como dizia o nosso grande amigo Eduardo Costa Pinto. Houve um reconhecimento da população. Obrador chegou ao final do seu mandato como o presidente mexicano mais bem aprovado, o índice de aprovação mais alto, e isso, evidentemente, foi importante no resultado das eleições mexicanas. Então, nesse programa, nós vamos conversar exatamente sobre isso, o que significou a vitória da Cláudia Sheinbaum no México, a vitória da esquerda mexicana, quais são suas implicações e também as causas dessa vitória, né? O que explica essa vitória e o que a gente pode esperar a partir da agora do México. Hoje, aqui para a nossa discussão, estão presentes os nossos amigos. Bem-vindo, Luiz Carlos Delorme Prado. Prazer estar aqui novamente, é sempre uma satisfação. O nosso valoroso Bicalho, apesar da gripe, enfrentando essa nossa gravação aqui, né, depois das 10 horas da noite, É, demonstra a tudo bem, sua... né? Tudo bem, né, Pradinha? Porque, além do mais, o tema é maravilhoso, né? O O México tema é sempre é um ótimo, o tema tema é ótimo. sensacional. País É, muito, muito, muito interessante. nós vamos precisar hoje muito o nosso âncora segurando, porque senão nós vamos até de manhã. Vamos até de manhã, né? Porque é um assunto, um tema fascinante. Eduardo Baixa. Tudo bem, Bastanzinho? Tudo bem? Boa noite. Cara, feliz de estar aqui, né? E um salve especial para o nosso Bicalho, que está aqui na raça hoje, né? Como o Luiz Carlos já adiantou, né? Mas os ouvintes talvez já tenham percebido nessa primeira fala, né? Está combalido com uma gripe, mas que firme e forte. É isso. Obrigado, Bastanzinho. Numa Mazati. Tudo bem, Numazinho? Vamos Tudo lá para bem. o programa Boa 81, noite a gente. todas e todos. Vamos para o México hoje. Vamos para o México, né? Lembrando que nós já fizemos, né, Baixa, um programa sobre o México, lembra? No início do Conversas, né? Ali Na, na na época pandemia, da na pandemia, época da pandemia. e era uma época que o governo Obrador não estava bem, lembra? O governo do Não, Obrador não foi não. bem na pandemia, né? Mas deu a volta por cima e faturou uma vitória acachapante no México. Para começar, então, Bastazinho, começa contigo. Bom, boa noite, Bicalho. Acho que eu começaria chamando a atenção para o seguinte aspecto, né? Quer dizer, eu fiquei muito impressionado, né, com o tamanho da vitória que a Cláudia Sheinbaum, é assim que eles falam, né? Acho que seria Sheinbaum, se fosse a pronúncia correta, mas enfim. Mas eu fiquei muito impressionado com o tamanho da vitória dela, né? Levando em conta que o México é um país que está com um problema de segurança pública, né, é, muito importante, tá? Um país que na região norte, em particular, tá? O narcotráfico tem uma presença muito forte, uma penetração muito forte, tá? É, o governo Obrador, né, você comentou ali do período da pandemia, no começo da pandemia, inclusive, foi um governo que adotou um discurso negacionista, tá? Tal como o então presidente do Brasil. Então, diante de tudo isso, né, quando as pesquisas já mostravam, mas achei, fiquei um pouco surpreso, não acompanhando tanto assim o dia a dia do México com o tamanho da vitória. Mas aí, quer dizer, nas redes, eu vi uns dados oficiais, de órgãos oficiais do governo, né, que foram
colocados pelo professor Matias Vernengo, da Bucknell University, nos Estados Unidos, e, para mim, explicaram tudo, tá? Porque não é apenas, Bicalho, como você salientou, o fato dele ter governado, o Obrador ter governado para o andar de baixo, tá? Mas foi o tamanho, tá, o salto que foi dado pelo pessoal de baixo no período do governo dele, tá? O tamanho a dimensão dessas políticas, tá? Pegando aqui, por exemplo, o dado da renda média do trabalho da população ocupada, tá? Numa comparação do governo Obrador com seus dois predecessores, tá? Enquanto, do ponto de vista desse indicador, tá? No governo do Felipe Calderón, houve uma queda de 10,3%, tá? No acumulado do período de governo. No governo do Henrique Peña Nieto, houve uma queda de 1,2%, tá? No acumulado do período de governo. E no governo López Obrador, tá? Houve um crescimento de 17,4%, né, nessa variável, renda média do trabalho da população ocupada, no acumulado, né, do seu período de governo. E outro dado, talvez até mais significativo, né, emblemático, foi a recuperação do poder de compra do salário mínimo. Enquanto que no governo Felipe Calderón, tá, essa recuperação de poder de compra do salário mínimo foi de 0,5% no acumulado do período do governo. No governo Henrique Peña Nieto, foi uma recuperação de 13,8%, tá, no acumulado do período de governo. E no governo do López Obrador, foi uma recuperação de 116% no acumulado do período de governo. Então, quer dizer, a diferença é abissal, tá? Entre o que o López Obrador entregou para a população mais pobre, de mais baixa renda no México, em relação aos governos anteriores, tá? E isso levando em conta também que o governo Obrador pegou o período da pandemia, como a gente destacou, que foi um período muito complicado, um período de dificuldades econômicas, tá? E isso está considerado aqui quer dizer, esse período está contemplado nos dados aqui que eu apresentei agora há pouco. E a Cláudia Sheinbaum, ela está comprometida com essa política, né? Quer dizer, ela quer é um compromisso dela, tá? Dar continuidade a essa política do governo López Obrador. Tá? Então, ela tem uma meta, tá? Está estabelecido no programa dela uma meta para que em 2030 o salário mínimo no México alcance o máximo histórico, que foi de 1976. Tá? É um projeto em duas fases, tá? E há outros indicadores, né? Numa primeira fase, até 2026, a ideia é que o salário mínimo seja o equivalente a duas vezes por cima, né, do valor que delimita a linha de pobreza por renda urbana no México. E depois, numa segunda fase, até 2030, que alcance o equivalente a 2,5 vezes, né, esse valor, né, da linha de pobreza por renda urbana no México. Tá? Então, quer dizer, esse é um carro-chefe, tá? Foi um carro-chefe do governo Obrador e também da Cláudia Sheinbaum. É assim que ela se apresentou, né? E é isso que ela está nessa primeira movimentação, é isso que está sendo sinalizado. Tá? E eu acho que, então, depois o Numa e o Luiz Carlos vão poder explorar, tá, essa dimensão com mais detalhes. Mas, antes de passar a palavra, né, quer dizer, no primeiro momento, eu queria falar um pouco dessa, em princípio, perplexidade que eu tive, né, observando o resultado eleitoral, né, e como esses dados, para mim, foram
definitivos, né, na explicação, né, dos porquês dessa vitória tão significativa da candidata do governo, tá? Mas eu queria chamar atenção para alguns aspectos, tá, da economia mexicana, tá? E na comparação com, por exemplo, o Brasil e a Argentina. Brasil, Argentina e México são as principais economias da América Latina. Mas o México é um caso muito idiosincrático na comparação com os outros dois países. Tá? O México tem uma relação de integração, tá, com os Estados Unidos que os outros dois países não chegam nem perto. Tá? Eu estava olhando dados da UNCTAD, tá? As exportações mexicanas, as exportações para os Estados Unidos representaram quase 80% das exportações mexicanas no ano de 2022. Tá? E a outra face, né, dessa relação muito estreita, né, com os Estados Unidos, e que claramente é explicada pelo NAFTA, né, pelo acordo que foi firmado, o acordo do comércio do Atlântico Norte, firmado no começo dos anos 90 com Estados Unidos e Canadá, tá? Mas, enfim, a outra face dessa relação tão próxima do México com os Estados Unidos é um peso muito menor, né, da China na economia mexicana. Contrariamente ao que está acontecendo no Brasil e na Argentina, em que as relações com a China adquirem uma importância crescente. Tá? Do ponto de vista do comércio exterior, o peso da China como destino das exportações, o montante de exportações mexicanas, por exemplo, para a China é ridículo na comparação com o montante que vai para os Estados Unidos. Agora, um outro aspecto também desse tipo de integração que o México constituiu com os Estados Unidos e que acaba levando a características distintas na comparação com o Brasil e a Argentina, é o fato que o México não passou por um processo de desindustrialização como o que vem ocorrendo no Brasil e na Argentina. Tá? E isso se traduz também no comércio exterior. Tá? As exportações de bens manufaturados representam 81% do total das exportações mexicanas. Tá? Hoje em dia, as exportações de manufaturados representam só 25% das exportações totais brasileiras e 18% das exportações totais da Argentina. Tá? Então, essas são algumas características da economia mexicana, tá? E da sua inserção internacional, que a distinguem com as economias dos outros dois países mais importantes, das economias mais importantes aqui da América Latina. Tá? É claro que é, essa, essa ausência de desindustrialização, desse processo de industrialização, também traz consigo, quer dizer, algumas características, né, particulares do México, do ponto de vista de que tipo de indústria que se desenvolveu no México e que permanece no México. Mas isso eu acho que vocês vão poder explorar melhor. Tá? Então, queria levantar essas duas bolas para o Luiz Carlos e para o Numa cortarem, né? Quer dizer, e darem continuidade aqui na nossa conversa. Bom, obrigado, Baixa. Lembrando que essa eleição foi a maior eleição mexicana, né? Você teve eleição para presidente, para governador, para o Congresso e para algumas prefeituras, né? E o que acontece que é importante é que o Morena conseguiu ter maioria no Congresso. Então, Sim. tem maioria na Câmara e acho que empata, né, E, no aliás, um Senado. aspecto, deixa eu só chamar a atenção para um Sim, claro. ponto, e é um ponto polêmico, né? Como proposta, né, de governo, a Cláudia Sheinbaum pretende levar adiante 18 reformas. Algumas dessas reformas são polêmicas, né? Por exemplo, uma reforma do judiciário, então, o aumento do peso da Guarda Nacional, né? Que
alguns entendem que estaria militarizando a segurança pública no México, e ela vai ter, né, quer dizer, o seu partido tem maioria no Congresso para passar Isso, essas reformas. Então, esse é um aspecto também, já que você mencionou, eu ia falar mais isso. adiante, acho que chamar atenção para esse ponto também é importante nesse começo, né, nesse primeiro desenho do governo Cláudio Sheinbaum sucedendo, né, dando continuidade ao governo Lopes Obrador. Uma outra coisa importante é que foi uma das eleições também mais violentas, né? Você tem Uhum. uma violência política crescente no México, né? Que tem várias dimensões, principalmente a partir dos anos 2000, né? Principalmente a partir do governo do Felipe Calderón, através de uma política, né, de enfrentamento da droga, enfim, tudo isso. Então, foi a eleição mais violenta no México, caracterizando também essa dimensão de violência política do país, né? E o México tem um Pradinho, histórico de violência, isso. né, em eleições, mas essa foi ainda mais, né? Uma 17 violência, mortes de candidatos, gente. isso. E 17. uma. Aqui nós tivemos o choque ter a Marielle. Você imagine, numa eleição como no México, 17 Marielle. 17 candidatos a deputado, né, da Câmara foram assassinados E nessa uma eleição. violência assim que ela não tem uma influência no âmbito da eleição federal, né? Mas no caso das eleições locais, essa violência ela tem um peso, A, né? a taxa de assassinato por 1.000 habitantes no México é superior à do Brasil. É, a, embora em termos de números absolutos de homicídios o Brasil seja maior, o Brasil tem 45 mil, alguma coisa em torno disso, e o México em torno de 33. Quando você pega per capita, o número de homicídios no México é maior que no Brasil. Então, são duas sociedades muito violentas, mas apesar dos nossos problemas com o crime organizado, nada se compara à situação mexicana. Bom, Bem, Alguns usam a palavra, né, do risco de mexicanização do Brasil com o crescimento de milícias e afins, né? mas, Pradinho, bem, vamos lá. Veja, eu acho, com o meu viés de história econômica, eu não consigo me conter, a não ser de quando a gente pensa no México, nós temos que sempre lembrar que entre 1910 e 1920, o México vai ser o primeiro país das Américas que passa por uma das grandes revoluções sociais do século XX. É uma sociedade muito interessante, um peso cultural gigantesco, a influência da cultura mexicana. Quando você pensava América Latina no pós-guerra, México era a grande referência, não apenas pela sua importância no campo da arte, das artes plásticas, os grandes panelistas, pela importância da UNAM, Universidade Nacional do México, o Museu Antropológico do México. Então, é uma sociedade muito rica sobre esse ponto de vista. Agora, desde a década de 90, nós vemos, apesar disso que você falou, Baixa, do papel da exportação manufatureira, manufaturada no México, essa relação do México com os Estados Unidos, ela afetou profundamente a sociedade mexicana e coloca o México numa situação muito difícil, apesar de todos os problemas na nossa realidade aqui brasileira, do ponto de vista econômico. Porque você pega a balança de pagamentos, por exemplo, embora o México tenha esse volume de exportação, ele tem um déficit em balança comercial. Quer dizer, ele funciona como uma plataforma de exportação para os Estados Unidos. No comércio bilateral, os Estados Unidos é um grande destino de exportação para o México, mas ele é muito menor como fonte de importação. O México também surge como um espaço para a entrada de produtos de outras regiões nos Estados Unidos. Aliás, essa relação comercial México-Estados Unidos, que começa no NAFTA, em 1992, quando você tem a assinatura para o nosso público, é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Foi o primeiro desses acordos com essas características aqui entre um país industrial avançado e um país em desenvolvimento. Na verdade, você tinha dois países, que eram o Canadá e México,
Canadá, Estados Unidos e México. O NAFTA já foi um acordo com muita desigualdade, dava um tratamento muito diferenciado. Houve uma grande resistência nos Estados Unidos à aprovação do acordo, mas, de certa maneira, colocava a economia mexicana a reboque da economia americana. Essa ideia de estabelecer um conjunto de acordos comerciais que claramente tinham um conjunto de desequilíbrios, na época o Bush tenta esticar isso para o resto das Américas, inclusive para o Brasil, a famosa iniciativa das Américas, a criação de uma ALCA, de um tratado de livre comércio que incluía até mesmo o Brasil. O Brasil resistiu muito a isso, na época com muitas dificuldades, porque era sempre acusado de ser contra o progresso, a expansão do comércio, mas foi uma decisão absolutamente acertada. Hoje, o México, de alguma maneira, ele procura caminhos para se afastar um pouco desse cenário, mas, como dizia um ex-presidente mexicano, pobre México, né, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Então, o peso da economia americana acaba tendo esse papel no caso do México. O México é um país que tem uma curiosidade, ele tem uma taxa de desemprego baixa, inclusive de jovens. Tem uma explicação para isso. O canal de imigração clandestina para os Estados Unidos abre espaço para que os desempregados, principalmente os desempregados jovens, encontrem, de alguma maneira, uma posição dentro da economia americana. Apesar de todas as barreiras, o número de imigrantes clandestinos no México é muito grande e muito maior do que todos os outros imigrantes clandestinos nos Estados Unidos. Não apenas clandestinos, tem muitos imigrantes legais mexicanos também. A gente sempre tem que lembrar que a metade, quase, uma parte muito grande do México foi, na verdade, conquistada, tomada pelos Estados Unidos no século XIX. Hoje, Califórnia, Texas, uma área muito grande era, no passado, o México, e com as guerras dos Estados Unidos contra o México, acabam sendo incorporados ao México. Outra característica é que a economia mexicana, nos últimos 10 anos, cresceu pouco mais de 2,1%. Mas é uma economia que, quando a economia americana cresce, ela puxa a economia mexicana. Quando a economia americana cai, ela empurra para baixo a economia mexicana. Então, e ela oscila mais do que a economia americana. Então, ela vai a reboque, piorando mais quando a situação é ruim nos Estados Unidos e dando um sinal um pouco melhor quando a situação melhora. O México tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, o México não tem uma extrema-direita forte, né? Na verdade, houve uma tentativa de entrada de uma extrema-direita no México, uma figura que também foi um influencer, etc., que tentou vir, mas ele não conseguiu nem se candidatar a presidente da República, não tem representação eleitoral. Nessas eleições, você pega os três grupos principais, quer dizer, tanto o Morena, que é o partido que ganhou, o PAN, Partido de Ação Nacional, que na verdade é uma coalizão com a Galvez, que é um partido de centro-esquerda, que pega o antigo PRI, que era o partido tradicional do México desde a Revolução, né, que é muito parecido com o nosso PMDB do Brasil, tem algumas características muito similares, é uma coisa meia com muitos figuras locais importantes. O PRI se aliou ao PAN, que era um partido à direita do PRI, para formar uma base contrária à coalizão da esquerda liderada pelo Morena, né? Inclusive, nessa liderança do Morena, que é a coalizão de esquerda, tem inclusive um PT, né? Que tem até estrelinha, até curioso, que é um partido dos trabalhadores de lá. Tem, na verdade, vários grupos do gênero. E o mais à direita, que é o Jorge Araiz, que ganhou 10% do voto, se coloca como uma espécie de PSDB.
Ele foi originado no PRI, mas depois se afasta um pouco sob a alegação de que o político tinha problemas de corrupção e vai um pouco, passa a ser um partido mais próximo do mundo empresarial, mas nunca conseguiu muita coisa dentro disso daí. É muito curioso, eu estava lendo um artigo do Jorge Castanheda. Jorge Castanheda é um professor da New York University que foi candidato à presidência no México, foi ministro do Fox de Relações Exteriores. É uma figura que lembra muito o Fernando Henrique Cardoso. É um grande intelectual que começa na esquerda, ele começa no Partido Comunista do México e termina a vida sendo uma figura de direita, liberal, e muito frustrado, porque, apesar do seu brilhantismo, nunca conseguiu ser um grande sucesso na sua tentativa de carreira política. Aliás, Fernando Henrique foi mais bem sucedido que ele, porque chegou à presidência. Ele nunca chegou, ele só ficou naquilo que foi a posição anterior do Fernando Henrique, que é ministro de Relações Exteriores, do Fox, que é uma figura de direita. Então, há muita crítica a essa posição do México. Agora, apesar do peso da esquerda, uma curiosidade, só para se ter uma ideia, apenas 19% dos mexicanos se consideram de direita, enquanto um país como o Brasil, 35% dos brasileiros, isso é uma pesquisa daquele America's Barometer. Eu tenho muitas críticas a esse, mas, de qualquer maneira, dá um pouco de ideia. O Brasil é o país disparado com a esquerda mais, com o maior número de pessoas que se apresentam de esquerda. O Brasil tem uma de esquerda, de direita. A esquerda no Brasil é relativamente pequena, perto da direita. O México, ao contrário, ele tem a grande maioria, metade da população se considera de centro, e o número de pessoas que se consideram de esquerda é muito grande. Apesar disso, o México ficou tão atrelado à situação americana que, quando o Trump resolveu reformar o NAFTA, fazendo um novo acordo que é ainda pior para os interesses mexicanos, o México não teve alternativa a não ser topar. Isso foi, se eu não me engano, 2017, 2018, o chamado Acordo EU-México-Canadá, em inglês é o USMA, que vai substituir o NAFTA. Esse acordo tem ele põe a possibilidade, por exemplo, de barreiras unilaterais na área de agricultura, que não é permitido na OMC, abre mão do direito da OMC. Os Estados Unidos passa a ter isso. Tem inclusive, uma parte só sobre agricultura, onde que se refere a Estados Unidos e México. Tem a questão de compras governamentais, que não pode ter discriminação. Tem limites às decisões do judiciário mexicano. É muito complicado. Tem uma série de coisas sobre legislação trabalhista que permite os Estados Unidos fazer uma série de retaliações. Ou seja, quando você lê o texto, diz assim, como é que um partido de esquerda teria assinado alguma coisa do gênero? É porque o México, de certa maneira, é refém também dessa relação bilateral. Então, o México, nesse sentido, ele é muito contraditório. Não é uma situação tão simples. Ele não conseguiu transformar essa capacidade exportadora numa indústria autônoma, poderosa, com capacidade de iniciativa. Ao contrário, ele consegue cobrar muito poucos impostos. A receita tributária do México é baixa. Isso é uma das coisas que dificulta a luta contra a questão das drogas, fora a tragédia, que é o fato de que o grande mercado consumidor das drogas do México é o seu vizinho do norte, que é também um grande fornecedor de armas por narcotráfico. Então, que também contribui para a grande corrupção que você tem no norte do México, no México todo, mas problemas, erros no passado, onde o México colocou as Forças Armadas para reprimir o narcotráfico, isso acabou gerando corrupção de setores vinculados a isso, uma série de problemas do gênero.
Então, se o México, nesse sentido, é essa cara complicada da América Latina, de ser muito contraditória, levada ao seu extremo pela sua posição geográfica. Eu tenho várias outras coisas a falar, mas vamos circular um pouquinho, passar por numa, e depois nós retornamos e acrescentamos algumas coisas. Obrigado, Prado. Lembrando também que desde 2018 está em vigor no México uma lei que é a lei da paridade de gênero. Então, foi uma decisão mexicana de que você tem que ter 50% de mulheres, 50% de homens no executivo, no legislativo e no judiciário. Quer dizer, não é 50% de candidato, né? É um avanço bastante significativo digamos assim, nessa dimensão cultural do México. Inclusive, Prado, durante essa eleição foi feita uma pesquisa na qual você perguntava aos mexicanos se eles se sentiam à vontade de ter uma presidente mulher. E de cada 3 mexicanos, 2 responderam que sim, não tinha problema nenhum de ter um presidente mulher, e independente de serem homens ou mulheres, quer dizer. Então, isso demonstra um avanço, né, importante na Uma dimensão coisa curiosa é cultural. o seguinte: no México, mesmo o partido de oposição é favorável ao direito de escolha, a questão do aborto, a agenda de costumes. E olha que o México, comparado com o Brasil, é uma sociedade de costumes conservador. Você até compara as novelas mexicanas com as novelas brasileiras. Aquelas novelas mexicanas já são uma coisa muito tradicional, muito daqueles valores que no Brasil já não são tão difundidos. No entanto, quando você compara a situação do México atual e do Brasil, é um contraste absurdo, né? O espectro partidário do México é muito mais progressista do que o espectro partidário no Brasil, por exemplo, para a gente comparar dois grandes países latino-americanos. Numa Mazate. Os camaradas já falaram de vários aspectos importantes, né? Como foi apontado pelo Eduardo, a questão social, assim, os avanços na questão social, em particular na questão do salário mínimo, a questão das pensões também, né, que foram não somente aumentadas, mas também que foram estendidas a categorias que até então não beneficiavam dessas pensões. Por exemplo, muitas mulheres que não tinham tido atividades remuneradas não recebiam pensões no México. O López Obrador colocou, enfim, estender o sistema de pensão, uma pensão mínima, né, para justamente as pessoas, mesmo as pessoas que não tinham tido emprego ou contribuições, né, para justamente a previdência. Então, isso é um elemento muito importante, particularmente nas áreas rurais, né, onde comparável, aliás, o que tinha sido feito, né, no governo Lula, né, e isso, obviamente, vai trazer um grande apoio popular. Acho que a questão que é colocada, acho que talvez seja importante dizer que os avanços sociais e o aumento da renda, particularmente para os trabalhadores menos qualificados, são elementos muito significativos, né? O salário mínimo, em termos reais, aumentou de quase 90%, então isso é muito significativo. Só que tem que relembrar dois elementos. Primeiro, que o salário mínimo no México era considerado entre os mais baixos, os menores da América Latina, né, comparado ao nível ao PIB per capita, né, e continua, assim, em termos de parcela do PIB per capita, abaixo de muitos países. Outro elemento que, na verdade, isso foi já apontado pelo Eduardo, né? Os governos anteriores fizeram muito pouco. Então, não é que o López Obrador fez bastante, mas não foi tampouco uma revolução absoluta. O ponto é que os governos
desde, na verdade, a década de 80 e desde a conversão do próprio PRI a políticas neoliberais, que, na verdade, começam no México antes de outros países, antes, por exemplo, do Brasil, né? Já em meados, na verdade, da década de 80, o México já entra, na verdade, nesse modelo de economias neoliberais, né? Então, o que a gente observa é que havia uma estagnação há muito tempo, inclusive em certos períodos de uma queda dos salários reais no México. Tá? Então, tem o que fez o López Obrador é, na verdade, tentar recuperar, né, parte desse atraso, né? Como foi apontado pelo Eduardo, a gente está observando no caso do México, salários reais que ainda são abaixo, dos que podiam ser observados no final da década de 70, né? Então, a gente está realmente numa situação muito peculiar. Então, isso acho que é um ponto que tem que ser colocado. Depois, apesar desse relativo, sucesso nas políticas sociais e do enorme apoio popular que isso ganha, enfim, que isso dá a López Obrador, o desempenho econômico do México em termos de crescimento econômico continua pífio do governo López Obrador. Obviamente, você teve o período da pandemia, mas não é inútil relembrar que no ano anterior à pandemia, em 2019, houve recessão econômica no México, uma queda de menos 0,2% do PIB mexicano, tá? E um crescimento médio durante o mandato do López Obrador vai se estabelecer por volta de 1%, um pouco abaixo de 1%, que é muito pouco para um país com características heterogêneas em termos de estrutura econômica e com nível de renda relativamente baixo, como o caso do México. E, nesse sentido, a convergência da economia mexicana em termos de PIB per capita com a economia americana não está acontecendo. Na verdade, continua tendo uma divergência. Interessante observar que a taxa média de crescimento do México, desde que entrou oficialmente no NAFTA, esse acordo de comércio e produtivo também norte-americano, apresentado em detalhes pelo Luiz Carlos, a taxa de crescimento média do México, então, de 94 para cá, em 30 anos, foi um pouco abaixo de 2%. É muito pouco. E, portanto, o México, só relembrando, o discurso do presidente Salinas, que era o presidente mexicano, que assinou, que preparou, assinou um acordo e estava na presidência quando o NAFTA foi inaugurado. O grande objetivo, num discurso famoso que foi famoso no México, que fez o Salinas, era a promessa justamente dessa convergência da renda per capita mexicana com a renda per capita americana. Isso não aconteceu. Tá? Da mesma forma, outro trecho famoso desse discurso era que o presidente Salinas falou: desejamos exportar mercadorias, não pessoas. Obviamente, com a ideia de desacelerar, de, inclusive, reverter, os fluxos migratórios do México para os Estados Unidos. Não dá para dizer que isso foi tampouco, esse objetivo foi tampouco atingido. Tá? Nesse sentido, e aí é uma versão, se pode existir, mas no caso do NAFTA porque justamente tem essa enorme assimetria de nível de desenvolvimento econômico entre Canadá e Estados Unidos de um lado e México do outro, mas o NAFTA é uma versão ainda piorada do Mercosul. Tá?
seja, não como o Mercosul, não entregou nada do que era para entregar, e, pelo contrário, o único aspecto, isso sim, o único objetivo que foi atingido foi de transformar o México num grande exportador de bens manufaturados. Tá? De facto, se a gente pegar os dados do ano passado, que acabaram de sair, né, que foram publicados pela Nexstat, enfim, pelo Instituto Nacional de Estatísticas do México, os bens manufaturados representaram um pouco mais de 89% das exportações mexicanas no ano passado. Isso é absolutamente considerável. O petróleo, por exemplo, só representou 5,6%, sendo que 40 anos atrás o petróleo era mais da metade das exportações mexicanas. Então, a diferença que apontou o Eduardo corretamente entre o perfil exportador do México e o perfil exportador de países como o Brasil e a Argentina é claramente mostra assim, claramente o resultado, na verdade, do NAFTA. Então, nisso, realmente, o NAFTA foi algo que moldou uma nova estrutura produtiva e uma nova estrutura das exportações mexicanas. O México deixou de ser um exportador de matérias-primas, né, para se tornar um grande exportador de bens manufaturados, só que quase que exclusivamente atrelado, se tornando fornecedor quase exclusivo dos Estados Unidos. Né? Mais de 83% das exportações mexicanas são destinadas aos Estados Unidos, mais uns 4%, mais ou menos, para o Canadá, ou seja, mais de 87% das exportações são para os outros países do bloco, enfim, do NAFTA. Então, isso quer dizer que há uma dependência absoluta e total da economia mexicana, inclusive dessa mudança estrutural da economia mexicana, em relação aos Estados Unidos, que é muito problemático em vários aspectos. Como já foi apontado pelo Luiz Carlos, bom, você tem uma influência dos Estados Unidos sobre a economia mexicana que é, vamos dizer, que se dá num grau absolutamente descomunal. Tá? E a assimetria é total. E, na verdade, se a gente for entrar no detalhe dos acordos, mais do que do acordo em si, das evoluções da jurisprudência, porque não esqueçamos que, na verdade, no caso de um país como os Estados Unidos, de common law, é a jurisprudência, na verdade, que vai dando, assim, vai estabelecendo a forma de funcionar determinado arranjo institucional, no caso, arranjo econômico comercial, e o que a gente observa é uma juridificação dessa relação entre México e os Estados Unidos para o proveito exclusivo dos Estados Unidos. Ou seja, qualquer tipo de conflito comercial, conflito produtivo, vai ser julgado em cortes americanas, seguindo a lei americana. E, por exemplo, se o México, já foi colocado, quiser mudar suas leis trabalhistas, mudar suas leis ambientais, ele vai ter que enfrentar acusações por parte dos Estados Unidos, na verdade, de empresas americanas que são implantadas no México, de distorcer a concorrência, de criar elementos assim não de regulação que escapam ao mercado, enfim, a gente vê já o tipo de elementos. Bom, isso vale, obviamente, também para outras áreas. Né? A gente sabe que, por exemplo, agências de segurança americanos, né? Por exemplo, a DEA, né? A Agência Antidrogas Americana, tem uma tem uma jurisdição no México, no território mexicano. Então, uma gerência absolutamente incomum, né? De ter agentes de segurança interna de um país, de um outro país que podem atuar num país como o México. Então, essa assimetria entre Estados Unidos de um lado e México do outro, né, ela obviamente não foi revertida pelo López Obrador, inclusive ele não fez muita questão, tirando alguns discursos voltados para determinados setores, mas
os discursos oficiais, os encontros, numerosos encontros oficiais que houve, né, entre autoridades mexicanas e americanas, ou entre o próprio Obrador e, no primeiro tempo, o Trump e, posteriormente, o Biden, em todas essas ocasiões, houve a reiteração do compromisso mexicano em alimentar, continuar a cultivar a amizade com os Estados Unidos, a interação com os Estados Unidos, etc. Então, essa dependência é algo absolutamente colossal. Tá? E, de fato, isso cria um outro problema, que é o atrelamento do México ao ciclo econômico americano. Então, como não há nenhuma diversificação dos destinos de exportação, quando a economia americana enfrenta um problema, isso foi muito nítido na crise financeira, que se transforma em crise econômica em 2008, 2009, o problema havia demultiplicado no caso do México. Tá? Em 2009, 2010, as consequências justamente da crise nos Estados Unidos foram enormes. Enormes pela parte, obviamente, das exportações, né? E não esqueçamos também enorme também em termos de peso no balanço de pagamento na parte de transações unilaterais correntes, ou seja, das remessas dos mexicanos instalados nos Estados Unidos para seus familiares no México. Esqueçamos que as remessas, o caso mexicano, representa entre 3,5% e 4% do PIB. Pode não parecer considerável, mas no balanço de pagamento pesa muito. Tá? E, obviamente, se houver um problema, como houve na crise, ou mais recentemente, como houve durante a pandemia, durante a qual muitos dos mexicanos estados no México, nos Estados Unidos, que tinham uma precariedade de um emprego, muitos deles, inclusive, situação ilegal, foram os primeiros a perder seus empregos, e aqueles que se encontravam em situação de ilegalidade, obviamente, não receberam nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de auxílio, ao contrário do resto da população americana. E, portanto, isso levou a uma queda drástica das remessas dos migrantes mexicanos nos Estados Unidos para o México. Tá? Ou depois tem outros elementos que eu gostaria de frisar, mas vamos passar a palavra para os camaradas. Pradinho, só antes de te dar a palavra, é que o Numa citou os Salinas, né? Salinas de Gortari, né? O Numa, eu estava no México, no final dos anos 80, garoto ainda, e eu me lembro de num domingão, assim, um domingo muito agradável, muito bonito, e ficar caminhando pela cidade e fui parar num gigantesco anfiteatro assim a céu aberto, né? Aí eu vi que estava acontecendo alguma coisa ali, aí fui entrando no anfiteatro, descendo, e aí vi que tinha muitos camponeses, né? Era uma manifestação do PRI, né? Final dos anos 80, do PRI. E eu lembro bastante que eu fui descendo, 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 até chegar assim, na mesa central, onde estavam as pessoas que estavam apresentando. Aí, rapaz, era o De La Madrid e o Gortari, cara. Os dois caras. Aquilo era uma manifestação do PRI no meio da cidade, como no México, uma coisa muito tranquila, né? O México tem essa coisa, né, Prado? É muita, muita gente, mas uma certa tranquilidade, etc. E foram, Brácio, eu nunca vi nenhum presidente da República mais perto do que os dois presidentes mexicanos, assim, a 5, 6 metros, assim. Não tinha Mas isso era polícia, outros não tinha. tempos. Eram outros Hoje, tempos, né? Não agora, não tinha é ainda isso, não. explodido nada, É, etc. Até para você ter uma ideia do que era o é. México ali no final dos anos 80 e do Salinas, né? Que era um bandido de primeira, né? A propósito, né? Se transformou numa figura melancólica, realmente. Mas eu lembro do seu Salinas de Gortari. Pradinho, Eu queria pegar umas coisas de questão social que o Numa comentou. O México é um país que, apesar do discurso de esquerda, ele, sob o ponto de vista social, ele está muito atrás do que o Brasil, por exemplo. Eu estou falando muito a comparação com o Brasil, embora a questão internacional, porque eu acho mais fácil, inclusive, para o público que está nos ouvindo, entender um pouquinho essas comparações. Por exemplo, a arrecadação tributária, o gasto público referente ao PIB no México é em torno de 26%. O Brasil é mais de 30%. O peso do governo, a capacidade de arrecadação é muito limitada. O México
tem uma expectativa de vida que já foi maior que a brasileira, mas hoje é bem menor que a brasileira. Ele tem problemas de política de saúde. Então, apesar de toda a situação atual do governo, ah, a agenda progressista do México está devendo muito. Fora essa questão da violência, que realmente o Obrador não tinha uma boa resposta. O Obrador procurou responder isso numa perspectiva social, ele tinha até um dito que, em vez de bala, um abraço, mas, na prática, ele não tem uma boa estratégia para enfrentar essas questões de violência e corrupção no México. Aliás, isso é um problema tradicional da esquerda, né? Nas Américas, a dificuldade de lidar com a questão da segurança, que faz com que as Américas, com exceção do Canadá, tenham entre as regiões do mundo maior número de homicídio e várias outras coisas. Inclusive os Estados Unidos, como país industrial avançado, é o país de maior número de homicídios entre o grupo dos países industriais avançados. Então, o México tem muito dessa questão. Então, não há, eu continuo sem ver nenhuma estratégia para efetivamente dar uma certa autonomia no México. E, aliás, o NAFTA, lá atrás, de 91, ele foi diferente da criação tanto da Comunidade Econômica Europeia e depois do Mercado Comum da União Europeia, que havia fundos na Europa, para explicar também para o nosso público, há fundos para equalizar a renda dos diversos países, a transferência de recursos para infraestrutura, etc. No NAFTA e no acordo de 2017 não há nada disso. Não há nenhuma política de apoio ao México para melhorar a situação de infraestrutura, de transferência social. O objetivo só beneficia as empresas e ajuda a concentrar a capital. Outra coisa que é uma tragédia para o México, o México tem um número de imigrantes a cada ano em torno de 300 mil pessoas saem do México para os Estados Unidos, que é o triplo do número de imigrantes para o resto do mundo, em especial para os Estados Unidos. O Brasil tem em torno de 100 a 120 mil imigrantes por ano, com uma população. A população do México é 130 milhões, a nossa 200 milhões. Então, nós temos um terço do número de imigrantes por ano, que já é uma tragédia para a gente, em comparação com o México. Por que isso é tão ruim? Porque não saem as pessoas piores, saem jovens, pessoas com algum grau de formação e que, de alguma maneira, são importantes para contribuir para a expansão, para o crescimento do país. A taxa de natalidade do México, tal como no Brasil, caiu abaixo de 2. Então, o México, como no Brasil, vai envelhecer sem enriquecer. Ou seja, nós vamos ter problemas, como nós vamos ter problemas de uma população crescentemente mais velha, o México também vai ter, com piores condições do que a gente. Então, é uma situação, embora a gente tenha eu tenho uma imensa simpatia pelo a universidade, a UNAM, nós, quando vemos aquela maravilha do investimento público da UNAM, né, os magníficos painéis, isso nós não temos na UFRJ. Infelizmente, os governos no Brasil não investiram na universidade, como aconteceu, por exemplo, no caso do México, mas eu tenho. Quando você olha a situação do México, apesar da posição da esquerda, eu não consigo ver com otimismo. Eu vejo com imensa preocupação, com a imensa dificuldade de ver o México sair da armadilha que ele criou nessa relação cada vez mais próxima com os Estados Unidos. Eu acho que tem uma coisa interessante com relação à Cláudia. Em primeiro lugar, quer dizer, nas avaliações, em primeiro lugar, se diz que ela seria mais à esquerda do que o Obrador. Em segundo lugar, que ela teria uma maior preocupação
com a participação da sociedade civil. Então, por exemplo, na questão Ela é basta, um grande quadro político, só era chamar um grande, atenção nisso, tá? exatamente, era um grande É. quadro político. E eu acho que às vezes você vê comparações com a Dilma, né? A relação Não, não tem Lula-Dilma, comparação. eu acho que não procede porque a Cláudia ela tem uma carreira política. E um dos pontos ali, que é um dos pontos importantes, é a intenção dela de justamente de desmilitarizar o combate à violência, né? Que desde o Felipe Calderón, lá em 2006, né, você vem num processo acelerado de militarização do combate à violência, e onde você chega no governo Obrador, e como você disse, acho que até foi o Basta que disse, né, que não houve uma mudança significativa nesse tipo de militarização. Então, E quer o dizer, papel dos militares cresceu no governo Obrador, cresceu, tá? né, Isso é o importante. Exército da Marinha, exatamente. É, A eles passaram própria a ocupar uma série de funções que não tinham. Isso, exatamente, exatamente. Eles ocupam, quer dizer, todos, digamos E é uma assim, instituição que tem prestígio na sociedade mexicana ainda, viu? é, Assim, mas basta assim, as atividades estratégicas você colocou na mão dos milicos, assim, sabe? É uma coisa meio esquisita. E a Cláudia, eu acho que ela se sente desconfortável com essa situação, né? Então há uma expectativa de qual é o tipo de questão chamar a que vai atenção que eles acontecer nunca aí. tiveram ditadura militar, tá? Como a gente teve. Durante muito tempo, o governo foi o PRI. Era um governo que tinha muitos problemas de corrupção na eleição, né? A indicação do sucessor eles chamavam dedaço, que era Dedaço. o, o Não, presidente anterior indicava seu sucessor, ganhava sempre, né? Durante muito Quando eu tempo estava, isso não, não tinha. quando eu encontrei lá os dois presidentes, estava no meio do dedaço, né? Era o Della Madrid indicando o Gortari, né? Era É. uma das coisas dessa tradição. Então, há uma expectativa, quer dizer, desse tipo de mudança que você vai ter, né, no governo da Cláudia, né? Ela não tem, assim, digamos assim, o carisma que tem a relação, né, direto com a população que tem o Obrador, mas tem, assim, muitas expectativas de como é que vai se caminhar esse governo. Eu acho interessante, principalmente em termos de comparação com o Brasil, que é uma questão, Bastianzinho, que assim, se você quiser ter alguma expectativa eleitoral, você tem que entregar para baixo, não é isso? E o Obrador entregou. O que se espera é a Cláudia vai ter condições de continuar entregando, quer dizer. Se você ouve os programas sobre o México, a questão toda, todo mundo fala no, não, e a questão fiscal, né? Você não consegue ver nada na televisão, nada que seja mais tradicional, que nunca, ela vai se ferrar porque ela vai ter a questão fiscal, etc, Mas etc, ela tem etc. 60% da Câmara. É uma situação completamente diferente. No Brasil, Isso. você tem um governo, um executivo de esquerda, mas tem um Congresso profundamente conservador. No modelo mexicano, até porque isso não é possível, você tem algumas vinculações diferentes. O Congresso, a preocupação, inclusive, dos conservadores, são as reformas contra o interesse empresarial que uma figura como a Cláudia pode fazer. Isso você vê bastante. Por outro lado, né, viúvas de alguma coisa que não teve, de um governo mais conservador, tradicional, tipo o Castaneda, reclama de que nada muda, na verdade continua o populismo, etc. Então, o problema do México é que quanto mais muda, mais se parece com o passado. O México tem uma continuidade, algumas vezes, meio assustadora, né? Você não vê efetivamente as coisas, as placas tectônicas não se movem muito fortemente no caso mexicano. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que isso eu ouvi também em alguns comentários, é que é uma dificuldade de você ter uma colaboração maior entre Brasil e México, em função de uma certa similaridade de indústria, de pautas de importação e exportação, ou seja, que nós seríamos muito mais, digamos assim, mais competidores do México do que parceiros. Então a gente só teria uma parceria lá na parte automotiva e nada mais, e tinha dificuldades de avançar nisso, né? Como eu vi isso, deixa eu colocar aqui para vocês, aproveitar que vocês estão aqui. Eu acho que não é isso não, sabe, Bicalho? Mais uma vez, é que o Brasil tem um posicionamento geopolítico necessariamente muito diferente do México. Eu já participei de várias reuniões internacionais em posições de governo. O México, nas negociações, ele acaba sendo muito um porta-voz do americano, necessariamente, na região. Pelos, ele é o
país da região disparado, talvez até mais do que o Chile, que tem mais acordos de livre comércio. O México, ele que no pós-guerra ele tem uma posição diplomática muito importante, Bernardinho, está na como OCDE, né? Lembrando, né? Está na para não OCDE. ser, estava bem antes, mas É. de qualquer maneira o México tinha um papel muito importante nas negociações internacionais. Ele foi importante no movimento Terceiro Mundo, etc. Mas atualmente ele não pode ter mais esse papel, porque ele está prisioneiro de determinados compromissos que ele assumiu. Então, por exemplo, você pensar no México, por exemplo, no BRICS, não faz o menor sentido, porque o BRICS, essencialmente, busca algum grau de autonomia com referência ao chamado Ocidente, aos Estados Unidos e Europa, pelo menos no que se refere ao comércio internacional, tem uma postura inclusive, nos espaços internacionais, ter votos independentes, etc. Isso não é possível com o México. Não tem como, independente do governo. Ele está prisioneiro dos seus compromissos. Na verdade, eu acho que o grande dilema do México é o seguinte: como reduzir o peso da economia americana dentro dele, apesar da sua geografia, e arrumar algum espaço de mudança estrutural. Porque sem isso ele não consegue se mover, não consegue fazer nenhuma política. Você imagina, não faz sentido o México, falando da questão da indústria. A base industrial do México hoje, com referência ao PIB, é muito maior que no Brasil. Mas você pega o valor adicionado, é muito baixo. O México ele importa de vários lugares do mundo, inclusive dos Estados Unidos, e exporta para os Estados Unidos. Ele, na verdade, a sua contribuição é mão de obra mal remunerada. De alguma maneira contribui para emprego, etc., mas, inclusive, ele tributa muito pouco essas atividades dentro do país, o que é muito ruim. Numia, vai fundo. Não, concordo, né, com o que foi colocado. Nesse sentido, ao mesmo tempo, acho que é tão, pelo menos assim, um curto prazo, é tão difícil para o México conceber um afastamento em relação aos Estados Unidos, que deixaria justamente a possibilidade de uma transformação estrutural mais profunda, que é improvável que aconteça. Na verdade, espertamente, o López Obrador escolheu fazer o que dava para travar a batalha que dava para travar, que na Sem questão... confrontar, né? Sem confrontar os Estados Unidos em nada. Como? Sem confrontar os Estados Unidos em nada. Isso, mas tentando justamente agir na parte social, tá? Se a Claro, gente é for o que ele pode pensar, fazer. Fazer uma o que sociedade um dá, pouquinho melhor. Claro, isso ele pode. exatamente, o que dá para fazer bom, no fundo, melhora a vida das pessoas, só que o problema é como é, e que ele poderia mesmo assim ter feito muito mais, tá? Porque o López Obrador tem um lado fiscalista, então ele veio com uma história. O que ele fez, na verdade? Ele reorientou o gasto, não é que aumentou muito o gasto público no México, tá? Ele reorientou os gastos, ou seja, ele cortou gastos na parte de saúde, tá? Porque tem que lembrar que em 2018, ou seja, o presidente toma posse, acho que em dezembro de 2018, mas em 2018, acho que 16%, somente da população mexicana não tinha acesso a nenhum tipo de cobertura de saúde, tá? A expectativa de vida do Brasil ultrapassa o México em 16. Tá? E desde então está bem acima, apesar de todos os governos ruins que a gente teve desde então. O que mostra a saúde do México vem acompanhando a americana, piorando em termos de expectativa É, de vida. Né? E piorou mais então, do que a do Brasil durante a pandemia. Como o Baixa falou, a política a mexicana durante a pandemia foi ruim. pois é, então se passa de 16% da população em 2018 que não tinha nenhum acesso a serviços de cobertura de saúde a quase 40% atualmente.
porque o López Obrador cortou uma série de programas de saúde popular, né? Então, isso é extremamente problemático, tá? Sendo que, inicialmente, nas promessas de campanha realizadas lá em 2018, havia uma promessa de uma universalização do sistema de saúde. E aí, bom, como apontou agora o Luiz Carlos, em relação ao Brasil, isso é uma diferença enorme. O Brasil tem um SUS, e mesmo durante o governo anterior, mesmo com as falhas e o sucateamento e o financiamento insuficiente do qual beneficia o SUS, bom, ele existe, é universal. E no caso do México, na verdade, você está indo na direção oposta. Então, isso em si é um problema. Da mesma forma, o gasto em educação superior, o gasto em pesquisa, tudo isso foi cortado. E, na verdade, a ideia era simplesmente reorganizar a estrutura do gasto público, tá? Salários também de funcionários públicos foram cortados, os salários mais elevados. Então, tem o problema no López Obrador, a meu ver, é esse lado fiscalista, tá? E um lado fiscalista que, ainda por cima, não foi acompanhado de nenhum tipo de revisão enfim, de reforma tributária, porque, na verdade, as alíquotas no México de impostos de renda e de impostos sobre os lucros são muito baixas. Deveriam ser aumentadas de forma significativa, né? Quando você compara, já que a gente fala da OCDE, bom, abaixo de qualquer outro país da OCDE. Aliás, é curioso, bom, isso é uma observação, né? Até recentemente, o México, sendo o único país subdesenvolvido que fazia parte da OCDE, sempre quando você pegava os dados da OCDE, tinha um pequeno asterisco sobre a média na OCDE, tinha um pequeno asterisco e embaixo você olhava, sem contar o México. Seja, sei lá, para a taxa de analfabetismo, para a expectativa de vida, etc. Porque a realidade mexicana não é a realidade de um país avançado em termos econômicos. Isso é fato, né? Você tem a pobreza, o que caiu um pouco no López Obrador, mas caiu de 43% para 37%. Não é uma maravilha. E a extrema pobreza, pelo contrário, aumentou, tá? Os investimentos que seriam absolutamente fundamentais para modernizar toda a agricultura abaixo de uma linha, ao sul de uma linha que passaria pela Cidade do México, ou seja, pela parte sul do país, não foram feitos. A reforma, bom, só voltando atrás, dando um pouco, seguindo o nosso historiador econômico, o México, depois da Revolução, de facto, promoveu uma reforma agrária. Mas a reforma agrária, na prática, só atingiu a parte sul do país. A parte norte, que já tinha uma agricultura mais avançada, bom, houve acordos dos proprietários de terra com as autoridades locais e conseguiram meio que escapar da reforma agrária, tá? E, de fato, tem um contraste enorme entre a produtividade da agricultura do norte do México, e apesar dos problemas de acesso à água, etc., é muito produtiva, segue um padrão assim moderno, né, de agricultura, comparável ao agrobusiness no Brasil, e toda a parte sul que ainda é muito pouco produtiva. E nesse sentido é curioso, enfim, é significativo que mais de, assim, oscila de um ano para outro, né? 60% e 70% das importações de milho, é uma base da alimentação. Milho, bom, no México é que nem um arroz aqui, ele serve para fazer as tortilhas, né? Então, ele é a base de alimentação. Então, 60% a 70% desse milho importado dos Estados Unidos, tá? E isso tem problemas também muito vinculado à questão da imigração, porque muita gente que migra hoje em dia para os Estados Unidos, na verdade, vem dessa parte sul do país, onde a agricultura é muito pouco produtiva, não permite ter uma renda suficiente, onde se concentra boa parte da pobreza do país, tá? Que ainda é muito significativa.
Então, os problemas que existem são enormes, na verdade, né? A gente vê o governo, não há crescimento, o crescimento de 1% é muito pouco, né, para um país como o Brasil, como o México, não há convergência, tem leis trabalhistas que continuam bastante, vamos dizer, pouco protetoras, e não houve uma verdadeira reversão, em relação à liberalização que foi promovida desde a década de 80. Você tem esse acesso ao sistema de saúde que foi baixando, né? Você tem setores importantes, do Estado, ligados à educação superior, à pesquisa, etc., que foram sucateados. Então, tem muitos problemas. Porém, como foi apontado inicialmente pelo Eduardo, o mero fato de ter melhorado significativamente, não é pouco, né, a renda dos mais pobres, isso é muito significativo, porque o salário mínimo no México ele é importante justamente para esses estratos mais pobres da população, ou como é o caso, aliás, no Brasil, né, tem esse atrelamento, né, então é a explicação, mas realmente o México ainda tem, enfim, no caso, a nova presidenta do México, né, vai ter muito trabalho, né? E ela não parece ter sinalizado, ela não sinalizou uma reforma tributária durante a campanha, não sinalizou grandes mudanças estruturais, não sinalizou tampouco o caminho de uma universalização do sistema de saúde. Então, veremos. Talvez ela faça isso, mas ainda tem muito para fazer e tem margem para fazer, né? Obviamente. Já que, bom, só encerrando, né, o México é um país que não sofre basicamente de restrição externa. Ele recebeu convite dos Estados Unidos lá em 94, então, pelo menos nessa parte, não tem problemas de restrição externa nenhum, tá? É isso. Bom, valeu, Numa. Obrigado, Numa. Obrigado, Prado. Obrigado, Eduardo Baixa. A vocês três, né, por esse papo aqui agradável sobre o México. E agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessas conversas sobre esse mundão de Deus. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue, se cuidem e, né, Pradinho, que viva o México. Viu, México?